começo da caminhada dele, uma pessoa chegou para ele e falou assim: irmão, eu tenho que te contar algo, mas é muito triste que eu vou te contar. E ele falou: pode falar. E uma pessoa que ele não conhecia falou para ele: sinto pena de você, meu irmão, mas eu sei que Deus é na tua vida, porque Deus me mostrou que o teu ministério será de lágrimas. E ele ouviu isso e ele falou: eu entendi, mas eu não entendia. E ele foi passando pessoas, irmãos. E foi pessoas, e ele é um monte, ele buscava a Deus e pessoas iam falando. Até que um certo dia ele falou que estava num culto, que a igreja dele foi convidada a estar, cultuar a Deus. E ele contando que quando ele chegou lá, a esposa dele pegou o microfone e começou a louvar. E um irmão falou para ele, claro que ele não conhecia ele, falou assim: está vendo essa moça? Essa moça aí, irmãos, ela vai passar por um vento tão grande que muitos vão pensar que é o fim. Mas esse vento que ela vai passar vai ser para a glória de Deus, irmão. E eu fico com o marido, porque vai chorar muito aos pés do Senhor. E o cara não conhecia o marido, ele estava falando com o próprio marido. Passou alguns dias, a irmã adoeceu, fizeram exames, e foram anos. E não descobriram, achavam que ela tinha problema de ouvido, depois acharam que tinha um problema de visão, fez óculos, fez um monte de coisa. E no final de quase um ano e pouco de sofrimento, os médicos fizeram exame e descobriram que ela tinha leucemia. E os médicos falaram para ele: traz a família, os filhos, porque ela não passa dessa semana. E ele contou, irmãos, que quando o médico falou isso para ele foi aos pés do Senhor e começou a orar. Orou um dia, 2 dias, 3 dias, e os médicos falaram que não passava de uma semana. Ele orou 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 8 anos, 10 anos, e já faz 15 anos que ele ora pela mulher, e a mulher está firme e forte. E os médicos falam: tem, toma remédio, tratamento, mas Deus está o segurando. Aí ele falou: meu ministério todinho, 3 anos foi. O médico falou que ela vivia só 1 semana, 2 semanas no máximo. Fiquei 3 anos frequentando o hospital com ela. Ela é internada há 3 anos, e ele 6 anos e frequentando o hospital. E hoje ela louva junto com as irmãs da igreja e cultua a Deus. Eu nem falei assim, meu irmão, se o médico falou que é 2 semanas, ela está há 15 anos, irmãos, já é um milagre na vida dela, irmãos. E Deus é fiel, Deus que nos sustenta, irmãos. Você pode estar passando por um momento difícil e pensar assim: será que Deus está no barco comigo? Oh, aleluia! E às vezes Deus está do seu lado, só te observando. E às vezes nós ficamos amedrontados, desesperados. E às vezes Deus está só descansando ao seu lado. E no momento certo Ele se levanta e manda aquietar o vento e a tempestade que te assola. Basta você confiar no Senhor Jesus, no nosso Deus. Amém, irmãos? Eu queria ler aqui, irmãos, você bem breve. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos, no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. A epígrafe do texto nos diz: a viúva de Sarepta. Eu vou fazer uma leitura aqui para que os irmãos possam entender aquilo que Deus já falou comigo e queria transmitir para a igreja. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse:
Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cávacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-o para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Versículo 17. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e mataras meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: o Senhor, ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe no quarto da casa, e o deu à sua mão, a mãe, e disse: Elias, vês aí o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço, olha o que ela falou, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Eu me atentei, irmãos, para esse versículo, do versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós conhecemos, irmãos, a história de Elias, o homem que foi levantado para combater o reinado de Acabe, que se casou com uma mulher chamada Jezabel. E o texto vai nos dizer que quando Elias surge no texto, quando Deus chama Elias, ele vai para combater o reinado. E ele chega diante de Acabe. Nós conhecemos, eu estou falando isso para que você possa entender o que Deus falou comigo, irmãos, durante essa tarde. Que quando Elias se apresenta diante de Acabe, ele fala: segundo as minhas palavras, não haverá chuva durante um determinado tempo. Não houve chuva. E o texto vai dizer que depois Deus fala com Elias para que ele venha sair dali e para a beira do rio. E ali ele seria sustentado pelo corvo. Deus fala que tinha ordenado ao corvo para que lhe sustentasse. E o texto vai dizer que ele vai para a beira do rio, começa a beber da água do rio e começa a ser alimentado pelo corvo. O texto vai dizer que o corvo trazia comida de manhã e comida à tarde. E chegou um momento que o rio se secou. Deus fala mais uma vez com Elias: Elias, agora saia daí, da onde você está. Primeiro Deus falou que ordenou o corvo para que o sustentasse. Agora Deus fala com Elias: Elias, sai daí e vai para Sarepta, que é de Sidom, porque eu ordenei ali uma viúva para que viesse te sustentar. E o texto que me chama muita atenção é que quando Elias ouviu a voz de Deus e partiu em direção a Sarepta. Chegando em Sarepta, irmãos, ele viu aquela mulher viúva apanhando lenha. E ele fala para aquela mulher: dá-me de beber. E ela, ouvindo isso,
ela estava já indo para buscar água. Elias mais uma vez chama ela: não, vem cá, traga para mim também um bocado de pão em tuas mãos. E ela vai falar para ele dizendo que o tempo era difícil e que ela só tinha um pouquinho só de azeite e de farinha, e que ela estava catando gravetos para fazer uma lenha, para fazer um pequeno molho para se alimentar com o seu filho. E depois ela já não sabia mais o que iria acontecer. De certo morreria. Só que ao mesmo tempo, irmãos, creio eu que ela já observava a vida de Elias, a fisionomia de Elias, a maneira que Elias falava, porque ela reconhece ele como um homem santo de Deus. Só que o que me chama a atenção é que esta cidade tinha muita idolatria. E quando ela observa isso sobre Elias, e ela vê ele, e quando ouve a palavra que saiu da boca de Elias, ela até concordou, entrou, fez o bolo, Deus prosperou, não faltou azeite e nem farinha, Deus fez prosperar. E Elias, quando falou isso para ela, falou que Deus, assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não irá faltar. Ela ouviu isso, assim diz o Senhor. Ela vendo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ela entendeu que era o Deus de Israel. Só que até o momento ela viu um milagre. Ela viu um milagre acontecer. E o texto vai nos dizer, irmãos, na palavra de Deus, que não houve chuva naquela época durante 3 anos e 6 meses. Só que, passado o tempo, o filho dela veio adoecer. E depois que o filho dela veio adoecer, perdeu o fôlego de vida. Morreu. E depois que morre, ela se apresenta diante de Elias. Mostra o filho morto. E fala: por que você veio até mim? E por que me sobrevive tudo isso? E ela faz um questionamento com Elias. Elias pega a criança, leva para o seu quarto. E chegando no seu quarto, Elias faz uma oração a Deus. E pede para que o fôlego de vida viesse, a alma voltasse para aquela criança. E ele orou durante três vezes. E o texto vai dizer que aquela criança reviveu. E ele vai até agora aquela criança, leva até a mãe e entrega a mãe: aqui está o teu filho, ele vive. E ela fala esse versículo 24, irmãos. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que vivem a caminhada, mas tem uma grande dificuldade de reconhecer Deus, de reconhecer Jesus. Eu fico me perguntando por que ela viu a farinha da panela não se acabar, o azeite também, mas ela só fala agora, depois que o filho reviveu, que ela vem falar que somente agora vejo que você é um homem de Deus e que a palavra que sai da tua boca é verdade. Quantas vezes, irmãos, pessoas passam por um momento difícil, como eu disse no começo. E tem pessoas que passam por um momento difícil, irmãos. E por misericórdia, Deus faz um milagre. E a pessoa só passa a reconhecer que Deus é na vida quando passa por um momento difícil. E por que não reconhece no decorrer da sua caminhada? E por que não busca a Deus? Elias, irmãos, ele era um homem assim como nós, a palavra de Deus diz. Ele era sujeito assim como nós, irmãos. Mas o texto vai nos dizer que ele orou ao Senhor e não houve chuva, e depois retornou a orar ao Senhor para que Deus viesse mandar chuva.
Mesmo Deus avisando a ele: retorna-te lá para o rei Acabe. E chegando lá no rei Acabe, você diz a ele que eu vou mandar chuva. Só que o que eu acho interessante é que com Elias, ele ouve a voz de Deus, vai até o rei Acabe e fala: ó rei, o Deus de Israel vai mandar chuva. Vem aquele desafio dos profetas de Baal, ele fala para o rei Acabe que Deus iria mandar chuva. Mesmo ele ouvindo a voz de Deus, não deixou de orar para aquilo que Deus já tinha falado com ele viesse a se concretizar através da oração, através de buscar a Deus. E o texto vai nos dizer que Elias, depois que ele fala com o rei Acabe, ele vai para o monte juntamente com seu moço. E o texto vai nos dizer que ele orou a primeira vez, mas antes de ele orar, ele falou assim: eu vou orar. E falou para o moço: sobe até o cume do monte e observa ali para a banda e vê se haverá, se você está vendo uma nuvem que possa sinalizar que haverá alguma chuva. E o texto vai dizer que o menino foi, olhou, observou, mas não viu nenhuma nuvem. Retornou a Elias e falou com Elias: Elias, eu não vejo nada. E Elias fala para ele: volta lá, torna lá 7 vezes. E 7 vezes o menino retornou lá. O moço retornou 7 vezes. E o texto vai nos dizer que na 7ª vez ele observa e viu uma nuvem, uma pequena nuvem. E depois que ele observou aquela pequena nuvem, ele retornou para Elias e falou: Elias, eu vejo uma pequena nuvem. E eu tentei medir ela é como se fosse do tamanho da palma das minhas mãos. Tão pequena nuvem que era do tamanho da palma das minhas mãos. Mas aos olhos espirituais de Elias, ele falou assim: desce, avisa Acabe que haverá uma abundante chuva na terra. A oração é muito importante, foi falado aqui, irmãos. O presbítero Eduardo falou aqui da oração e orou pela igreja, orou pelos enfermos. A irmã Ana veio aqui à frente e pediu oração, e se você não se atentar para isso, irmão, que é tão importante a oração para o crente. Elias, depois que ele vai até a viúva de Sarepta, depois que ele vê aquela mulher, depois que Deus sustenta ele e a família, e depois que aquela criança perde a vida, ele vai orar ao Senhor. Ela vem questionar com ele e ele vai orar ao Senhor. No versículo 20 diz assim: e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe um filho. E faz uma pergunta para Deus. Aí ao mesmo tempo ele vai falar, no versículo 21, então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o texto, versículo 22 diz: e o Senhor ouviu a voz de Elias. Aleluia. O Senhor ouviu a voz de Elias. E depois a mulher vai falar, a viúva diz para ele: hoje eu sei que você é um homem santo de Deus, e a palavra que sai da tua boca é verdade.